Vamos para a parte 2 dessa descrição inicial sobre os vasos sanguíneos e começaremos com o circuito arterial. E nada melhor do que estudar a artéria que origina todas as outras artérias, que é a aorta. Farei um esquema da aorta. A aorta, ela tem início no ventrículo esquerdo do coração. É uma artéria que tem válvula semilunar, conhecido como válvula ou conjunto válvula aórtica, que evita o refluxo da aorta, evita o refluxo do sangue da aorta para o ventrículo esquerdo, prejudicando a circulação do coração caso esse refluxo aconteça. Então a válvula da aorta é muito importante. Essa aorta, ela vai ser dividida em 3 partes. Uma parte inicial chamada de ascendente, uma outra parte conhecida como arco da aorta e outra parte conhecida como parte descendente, que podemos subdividi-las em descendente torácica, por passar por dentro do tórax, e descendente abdominal, por passar no abdômen. A aorta sai do ventrículo esquerdo, inclinada para a direita, então vou fazer aqui um esqueminha, o ventrículo esquerdo, e ela sai do ventrículo esquerdo inclinada para a direita, a sua parte 1, ascendente, curva-se por meio do arco em direção à esquerda, o arco, e desce, parte descendente. Passa por dentro do tórax, atrás do coração, parte descendente torácica, atravessa o diafragma chegando no abdômen, parte descendente abdominal. Parte descendente abdominal. E ela vai terminar na altura, se traçarmos uma linha aqui, da 4ª vértebra lombar. Essa aorta se divide em 2 artérias, chamadas de artéria ilíaca comum esquerda e artéria ilíaca comum direita. A aorta está à esquerda dos corpos vertebrais, e aí nós vamos estudar esse sentido do sangue, passando pela parte ascendente, o seu arco, parte descendente torácica, parte descendente abdominal, até alcançar as artérias ilíacas comuns direita e esquerda. Uma fórmula para lembrar. A primeira parte da aorta, a parte ascendente, apresenta 2 ramos. A segunda parte da aorta, o arco da aorta, apresenta 3 ramos. A terceira parte da aorta, a parte descendente, vai apresentar diversos ramos. Então aqui a gente não vai contar dessa maneira, mas a dica para lembrar: a parte ascendente é a primeira, 2 ramos, a segunda o arco, 3 ramos. Da parte ascendente da aorta, um esqueminha, é um mapa mental que eu acredito que vocês devam construir também para guardar as artérias. Da parte ascendente da aorta, 2 ramos. A artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Quer dizer que dessa parte saem as artérias coronárias. E as artérias coronárias, elas são famosas por levar sangue para o miocárdio. São elas que obstruem e provocam o infarto agudo do miocárdio. A coronária esquerda, por sua vez, origina uma artéria que passa pela frente dos ventrículos, chamada de interventricular anterior, enquanto que a direita origina uma artéria que passa atrás dos ventrículos, interventricular posterior. Vamos dar uma olhada nesses vasos. Sem o coração, nessa imagem à esquerda, aqui a válvula da aorta fechada, a parte ascendente da aorta, o arco da aorta e a parte descendente da aorta, e nós já conseguimos observar que dessa aorta ascendente eu tenho do lado direito um orifício, do lado esquerdo um outro orifício, que dá origem às artérias que irrigam o coração, chamadas de artérias coronárias. A coronária direita e a artéria coronária esquerda. Numa vista onde eu consigo observar a maior massa cardíaca, só lembrando da anatomia cardíaca, esse é o ventrículo direito, que dá origem ao tronco pulmonar,
E aqui do outro lado, onde forma o ápice do coração, o ventrículo esquerdo, onde sai a minha aorta ascendente, a coronária esquerda e a coronária direita. Percebam que essa coronária esquerda, ela envia um ramo, uma artéria, que desce pela frente do coração entre os dois ventrículos, chamada de artéria interventricular anterior. Enquanto que a direita contorna a base do coração, e eu vou usar esse desenho à direita aqui, ó. Ela sai atrás do coração e desce entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, agora na face posterior, chamada de artéria interventricular posterior, que saiu da coronária direita, enquanto que a interventricular anterior saiu da coronária esquerda. Do mesmo jeito, agora que nós estudamos a saída das coronárias, vamos ver os ramos do arco da aorta. Então, o arco da aorta, ele vai apresentar 3 ramificações. Parte ascendente, 1, 2, as coronárias. Parte 2, o arco, 3. 1, 2, 3. E nós contamos da direita para a esquerda, que é o sentido do sangue dentro desse arco. Do arco da aorta se origina um tronco chamado braquiocefálico, vocês já vão entender esse nome, tronco braquiocefálico, sai do arco da aorta. Uma artéria chamada carótida comum esquerda, sai do arco da aorta. E uma artéria chamada artéria subclávia esquerda. A carótida comum esquerda vai levar sangue para a metade esquerda do pescoço e da cabeça. A subclávia esquerda vai levar sangue para o membro superior esquerdo. E o tronco braquiocefálico? O tronco braquiocefálico ele se divide em 2, formando a carótida direita para levar sangue para a metade direita do pescoço e da cabeça, e a subclávia direita que vai levar sangue para o membro superior direito. Vamos observar isso. Parte 1, ascendente, 2, o arco, e aqui eu vejo o tronco braquiocefálico, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, saindo do arco da aorta. Esse tronco braquiocefálico se divide numa carótida comum direita e em uma subclávia direita. A diferença, então, da carótida e da subclávia do lado direito em relação ao lado esquerdo é a origem. Do lado esquerdo, carótida e subclávia começam do arco da aorta. Carótida direita e subclávia direita começam do tronco braquiocefálico, e aqui um resuminho, ó, tronco braquiocefálico formando a carótida direita e a subclávia direita. Tá? E aqui os ramos do arco da aorta, saindo do arco da aorta, tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. A subclávia, ela vai ter 3 ramos importantes saindo dela, uma artéria dentro do tórax chamada torácica interna, conhecida antigamente como mamária, artéria mamária. Uma artéria que sobe pelas vértebras cervicais a vertebral e uma que vai em direção ao membro superior, que é chamada de artéria axilar. Vamos dar uma olhadinha nessas 3 artérias. Aqui as carótidas, aqui a carótida direita, a subclávia direita, a subclávia esquerda. Estou numa visão de dentro do tórax, o osso externo, e saindo dessa artéria subclávia, uma artéria que desce por dentro do tórax, chamada de artéria torácica interna. Era a antiga mamária, onde eles desviavam essa artéria para fazer a famosa ponte de mamária. Numa outra vista, tronco braquiocefálico dividiu numa subclávia e numa carótida comum. Dessa subclávia, uma artéria que vai seguir por dentro do forame transversário das vértebras cervicais para levar sangue para o nosso encéfalo, e essa artéria chama artéria vertebral. A carótida comum vai levar sangue para o pescoço e para a cabeça, e ela vai se dividir numa interna que vai para o encéfalo,
E uma externa que vai para o couro cabeludo, para a face, para as cavidades nasal e oral. É uma artéria que vai se ramificar bastante. Quais são os principais ramos da carótida externa? A artéria facial, a artéria maxilar e a artéria temporal superficial. Vamos dar uma olhada nisso. Ó. A carótida comum, e quando ela chegar na altura dessa cartilagem que nós já conhecemos, que chama cartilagem tireoidea, essa artéria carótida comum se divide em duas. Numa mais posterior, que vai para o interior do crânio, chamada de carótida interna. E uma outra que fica anteriormente, denominada de artéria carótida externa. Os principais ramos dessa carótida externa, essa artéria que vai se distribuir para a face, chamada de artéria facial, uma artéria que vai para a região temporal, que a gente às vezes consegue ver nas pessoas muito clarinhas ou com pouco cabelo, ela pulsando, artéria temporal superficial, e uma artéria que vai em direção à mandíbula, uma artéria que tem vários ramos, chamada de artéria maxilar. Numa outra figura, a nossa artéria carótida externa, e dessa artéria carótida externa, emergindo a artéria facial, carótida externa continua, forma a artéria maxilar, então vou marcar aqui, artéria facial, artéria maxilar e a artéria chamada de artéria temporal superficial. Já a nossa artéria subclávia formou a artéria axilar na axila. Essa artéria axilar da axila vai em direção ao braço, formando a artéria braquial. A braquial divide no cotovelo para formar uma artéria radial, uma artéria ulnar, que quando chegar no punho, para a entrada na mão, elas se juntam para formar um arco palmar superficial. Então, a subclávia até a margem dessa primeira costela. Passou da margem da primeira costela, nós chamamos de artéria axilar, porque ela entra na axila, artéria axilar. Essa artéria axilar, ela recebe essa denominação até a margem de um músculo que não está ilustrado aqui, que chama músculo redondo maior. Passou do redondo maior, essa artéria ganha o braço, chamada de artéria braquial. A artéria braquial segue anteriormente no braço. Quando chega no cotovelo, ela se divide numa artéria radial e uma artéria ulnar, que percorrem radial e ulnar, percorrem o antebraço anteriormente, e quando chega no punho, elas vão formar os arcos palmares. Um arco palmar profundo e um arco palmar superficial, como vocês estão vendo aqui. Artéria radial, artéria ulnar, e aqui a formação de um arco palmar superficial, profundo, nós não estamos com ele ilustrado, e desses arcos palmares saem artérias digitais para os dedos, artérias metacarpais para o metacarpo, para promover a irrigação do membro superior.